Olá para você, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo para o canal Ensino Web. Se você não me conhece, eu me chamo Rafael e nesse vídeo eu vou te mostrar como a gente vai adicionar as tarefas cron, uma vez que a gente precisa delas para que o Mautic funcione corretamente, para que todas as campanhas, lista e tudo fique automatizado com essas tarefas, além da tarefa também de enviar e-mail, uma vez que a gente definiu lá com a opção de fila. E antes de começar esse conteúdo, se você caiu aqui pela primeira vez, eu mostrei como fazer a instalação do Mautic utilizando a Ambly. Eu aconselho que você assista lá os primeiros vídeos, assim você vai conseguir acompanhar o passo a passo. E se você não tiver conta aqui na Ambly, o link vai estar na descrição. Entendido essa parte, então vamos agora para o conteúdo. Aqui no painel da Ambly você pode ver que tem várias configurações. Você pode aqui ver o menu, tanto para acessar arquivos, banco de dados, configurações. E nessa parte de configurações, você pode ver que tem configurações do PHP, variáveis de ambiente, SSH, SSL que a gente já instalou, que foi lá no início, e tem aqui a tarefa cron. Se eu clicar aqui, você vai se deparar com essa tela aqui da Ambly, e aqui a gente cria as tarefas cron. Observe, se eu clicar aqui no botão criar cron, eu tenho como definir aqui o nome, o intervalo dessa execução, então aqui já tem algumas predefinições, no caso, que vai de 5 minutos aqui até o mensalmente, e caso você queira personalizar, você pode clicar aqui e personalizar. A gente já vai ver isso aqui, e abaixo perceba que você coloca o comando. Porém, a gente tem um problema aqui, que infelizmente a Ambly não tem como a gente utilizar o PHP para executar o comando que a gente precisa para adicionar a tarefa aqui e executar tudo que o Mautic precisa, e nesse caso a Ambly aqui só aceita essa tarefa através de uma URL. Isso pode ser um problema inicialmente, mas depois que eu fiz algumas pesquisas, achei uma solução bem interessante que a gente vai conseguir utilizar aqui através da URL. Eu vou tentar dividir isso aqui em 2 vídeos para não ficar cansativo para você. Essa primeira etapa a gente vai fazer as configurações para receber essas URL, então a gente não vai trabalhar agora para adicionar o cron. Eu vou deixar aqui a Ambly um pouco de lado e vou abrir o tutorial que foi no próprio Git que eu achei, então eu vou abrir aqui para você ver a solução. Eu fiz algumas pesquisas e caindo aqui eu vi que é possível fazer isso através da URL. Eu vou deixar esse link na descrição para você também acompanhar. E aqui abaixo a pessoa aqui disponibilizou esse tutorial de como a gente pode fazer isso. Então você pode ver que é bem completo aqui, tem aqui os requerimentos. Se você clicar você vai ver a versão do Mautic, que você pode estar fazendo isso. Isso pode ser interessante, não só na Ambly, mas talvez em outra hospedagem que você não tem como utilizar diretamente o PHP para fazer essa execução, então você pode adaptar o seu Mautic para receber as URLs e fazer essa execução aqui. E já vamos direto aqui ao ponto para você já entender como é que funciona. Já tem um tutorial aqui de instalação. A primeira coisa que ele pede aqui é não deixar essa variável aqui como Mautic_rep. A gente vai entender isso aqui, eu vou te explicar o porquê. Mas a primeira coisa ele pede para a gente editar ou criar um arquivo, que no exemplo aqui está como commands.php. Você perceba que tem um link aqui. Se eu abrir esse link aqui, você vai ver que tem todo o conteúdo que a gente precisa para rodar isso através de uma URL. Então a primeira coisa que eu vou fazer é copiar aqui, da abertura aqui da primeira linha do PHP. É um conteúdo em PHP, você vai copiar tudo isso aqui. Caso você tenha dificuldade de copiar, você pode subir aqui, clicar aqui, no primeiro botão aqui. Ele vai abrir aqui no navegador, que nem fosse um bloco de texto. É só você dar o Ctrl A, que vai copiar da mesma forma, e Ctrl C. Uma vez que você copiou isso aqui, eu vou voltar lá no tutorial. Então a gente copiou o código que ele pede para a gente criar um arquivo PHP. No caso, ele deu o exemplo aqui de commands.php, e a gente vai criar esse arquivo. Novamente eu vou vir aqui na Ambly, vou vir aqui em arquivos, gerenciador, e eu vou criar esse arquivo aqui na raiz onde eu instalei o Mautic. Perceba que o caminho aqui raiz é na pasta public, onde contém todos os arquivos do Mautic. Então se eu descer aqui, você pode ver que está todos os arquivos aqui. O que eu vou fazer aqui? Para facilitar, eu vou criar aqui mesmo na Ambly. Eu vou clicar aqui em adicionar arquivo. Ele vai pedir um nome. Você pode colocar o nome que você preferir. Então eu vou dar o mesmo exemplo lá que ele me informa. Eu vou colocar commands.php, que é a extensão do arquivo. Aqui abaixo, lembra do código que a gente copiou? Vou dar o Ctrl V. E praticamente aqui a Ambly já reconhece. Você pode ver que fica até colorido aqui o arquivo, com o código. E se eu subir aqui, você vai ver que é o mesmo código que a gente copiou lá no início. Só recapitulando aqui para ficar bem claro. Primeiro, a gente criou o arquivo. Eu dei o nome aqui de commands. Você pode dar o nome que você preferir. A gente vai ver como utilizar isso aqui depois. Aqui na Ambly já colei o arquivo
e esse arquivo é do tipo PHP, com extensão .php, e dentro desse arquivo a gente colou, no caso, o que eu copiei, que foi todo o código disponibilizado lá no GitHub. O link vai estar na descrição para você acessar a mesma página e fazer o mesmo processo que eu fiz. E agora a gente vai entender como funciona esse arquivo. Eu vou voltar aqui no GitHub. Aqui está em inglês, mas você pode traduzir, mas é bem fácil de entender. Então a primeira coisa que ele pede é para a gente alterar esse secret parse aqui. Para a gente adicionar um secret, de preferência que seja difícil, né, de alguma pessoa adivinhar, porque vai ser através desse comando secreto que a gente vai conseguir executar os comandos do Mautic através da URL. E se isso aqui estiver visível, se você não alterar, por exemplo, ele vem aqui como Mautic_rep, qualquer pessoa pode estar acessando e tentando de alguma forma aí prejudicar a sua aplicação. E você pode me perguntar, Rafael, como eu faço para alterar isso aqui? Eu vou vir aqui na hospedagem da Ambler, vou descer um pouquinho aqui e basicamente está aqui, ó, o secret parse. É o que a gente precisa alterar. Como ele forma lá, ele vem com Mautic_bot_rep, que é para a gente localizar. E você vai colocar o que você pré-definir aqui. Pode ser da sua escolha, o que você quiser. Lembrando, tente colocar alguma coisa que seja de difícil acesso para que você tenha mais segurança e alguém não tente ficar descobrindo aqui essa palavra-chave. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, é só um exemplo mesmo, ensino. No caso, ensino web, _ algum número, por exemplo. É claro que eu colocaria aqui algo que eu gerasse pela internet, alguma senha, por exemplo, algum código. Seria mais indicado, mas como exemplo para essa aula eu vou colocar ensino web, _ 025. Essa aqui vai ser a minha chave. E eu vou até copiar aqui o que tem, para a gente depois utilizar. E você já vai entender o porquê disso aqui. Não precisa se preocupar. Por enquanto, segue os passos que eu estou te mostrando. E detalhe também que, se você puder, você pode criar esse arquivo primeiramente no seu computador e depois subir através do FTP, que é o mais recomendável. Nesse caso eu já estou fazendo direto aqui, por questão aqui de te mostrar e pela facilidade que eu tenho aqui de utilizar o gerenciador de arquivo da própria Ambler. Então, uma vez que eu fiz isso aqui, já posso vir aqui em criar. No caso a gente está criando um arquivo. Basicamente a alteração que a gente tem que fazer é só essa aqui. Então vou clicar aqui em criar. Vou aguardar ele criar esse arquivo. Você pode ver que já criou. E se eu vir aqui, ó, pode ver que tem agora o arquivo commands.php. Se eu abrir ele, é exatamente o que a gente tem, já alterando aqui a palavra-chave. Posso fechar aqui dando ESC ou clicando ali no botão. Se eu voltar aqui no tutorial, você vai ver que a gente já fez o primeiro passo, que é alterar a palavra-chave. Ou seja, para ser mais exato, a gente criou o primeiro arquivo com a extensão .php, que eu dei o nome de commands. Alterei a palavra-chave. Você pode ver que tem aqui algo opcional para você fazer, não precisa seguir esse exemplo. Uma recomendação que ele pede para você enviar esse arquivo diretamente para a pasta raiz do seu Mautic, pelo SSH ou pelo FTP, que é o mais recomendável. E basicamente é esse processo que a gente tem que fazer. Então siga aí com calma cada passo que eu te mostrei, caso você não tenha conhecimento. Se você já tem, ok, a gente já vai partir aqui para o segundo exemplo, que é de como utilizar. Porém, ainda há uma coisa que eu tenho que te mostrar, que basicamente é mais um probleminha que a gente vai enfrentar. Mas é fácil também de resolver e eu vou te mostrar aqui na prática como fazer isso. Eu vou vir aqui na Ambler novamente. Perceba que agora a gente tem esse arquivo commands.php na raiz aqui da instalação do nosso Mautic. Vou vir aqui na URL, né, no caso onde a gente instalou o Mautic. Lá acima eu vou tirar esse slogin. Eu tirei aqui o slogin e vou colocar o nome do arquivo que a gente acabou de criar, porque a gente jogou na pasta raiz e ele é possível ser acessado através da URL, que é / o nosso domínio, né? No caso ambler.ensinoweb.com.br / commands.php, que é um arquivo em PHP. Se eu der um Enter, olha só o erro que ele aparece. No caso não é um erro, é uma questão de permissão, porque eu não posso acessar arquivo .php através da URL. Isso é definido lá no htaccess do próprio Mautic. E o que a gente precisa fazer agora é liberar esse acesso para esse arquivo, para que a gente consiga acessar através da URL. Isso é muito simples de fazer na Ambler. Novamente eu vou fazer através aqui do gerenciador de arquivos. Então aqui na raiz ainda você pode ver que tem um arquivo .htaccess, que é um arquivo que não tem como ser acessado pela URL. É um arquivo que o próprio servidor aqui, só ele identifica, que no caso são servidores Apache. E aqui já tem toda uma regra padrão
que já vem aqui quando a gente instala o Mautic. Então se eu abrir aqui, eu vou te mostrar para você entender. Basicamente isso aqui são regras para o URL. Se você estiver vendo isso aqui pela primeira vez, pode ficar tranquilo, não precisa você entender isso aqui, mas basta seguir o que eu vou te mostrar aqui. Eu vou tentar explicar de forma resumida. Aqui basicamente ele tem regras para estar utilizando aqui a URL do Mautic, né? Ele já trabalha aqui com algumas regras pré-definidas, mas eu vou descer lá embaixo, que é o que interessa. E você pode ver ó, que ele tem acesso aqui garantido total para o index.php, para o filemanage.php e o update.php. E o que a gente precisa fazer aqui é replicar uma dessas regras aqui, informando o nome do arquivo que a gente acabou de criar. Então o que você vai fazer? Você pode ver que aqui abre com files e fecha com files. E só para você ver aqui porque não abre o arquivo .php, aqui acima ele nega o acesso aqui para todos os arquivos que tiver na URL o .php. Agora fica mais claro que os arquivos que ele deixa acessar através da URL com .php é o index_dev, o filemanage e o update. E agora a gente vai copiar esse trecho aqui de código, lembrando que ele abre com files e fecha aqui com files. É só você copiar. Vou vir aqui, ó, dar um espaço abaixo, vou colar e aqui em vez de update, eu vou colocar aqui commands com 2 M's, então commands, que foi o nome que eu defini, .php, que é a extensão que a gente criou lá no início. Então basicamente você vai colocar aqui o nome do arquivo que você deu. Caso você tenha dado o mesmo nome, você pode colocar. Isso aqui é um trecho de código para esse arquivo e aqui a gente só está garantindo o acesso dele. Basicamente é isso que a gente está dizendo aqui nessa regra aqui. Se você quiser pausar o vídeo e verificar aqui como está, caso você esteja fazendo isso pela primeira vez, você pode ver se está igualzinho aí do jeito que eu estou mostrando aqui na Ambler. No caso, eu estou editando diretamente aqui. Volto a falar que o mais aconselhável seria você editar esse arquivo e depois subir ele já editado, mas no caso, como exemplo, já estou fazendo aqui diretamente na Ambler, porque eu já tenho conhecimento. Uma vez que você já conferiu, adicionamos esse bloco aqui, clicar em salvar. Ele já salvou. E se tudo deu certo, em vez de aparecer esse erro aqui, a gente vai atualizar. E olha só que interessante, já mudou. E aqui ele pede aquela chave secreta que a gente colocou lá no início, que a gente alterou. Porque sem essa chave ele não vai conseguir executar os comandos que você definir aqui ou que você queira acessar, que são os comandos que o Mautic precisa para rodar a campanha, para atualizar listas e etc. E se eu voltar aqui no GitHub, você vai ver que agora a gente já fez o primeiro passo, já deu certo, já garantimos o acesso do arquivo através da URL. E para a gente acessar todos os comandos, você pode ver que ele dá o exemplo. A gente vai pegar a URL do nosso Mautic, que no meu caso aqui é ambler.ensinoweb.com.br, barra o arquivo, interrogação, porque a gente vai passar um parâmetro, e o nome da chave que a gente definiu. Então eu vou copiar aqui do interrogação em diante, vou vir aqui na URL que a gente definiu, no caso aqui já com arquivo, que é a URL do nosso Mautic. Depois aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui interrogação e vou colocar ensinoWeb _025. Se eu der um Enter, nada aconteceu. Eu só vou conferir como eu coloquei a chave, pode ser que eu tenha errado lá. Deixa eu abrir aqui no arquivo aqui commands, que foi o arquivo que a gente criou. Vou descer aqui um pouquinho e vou conferir aqui. Ensino, então eu coloquei errado, né? Então aqui no caso é ensino web _025. Ok, salvar. O arquivo já foi editado. Voltar aqui. Novamente vou atualizar para ver. Olha só que interessante. Apareceu aqui uma lista de comandos para mim estar rodando através da URL. E para a gente ver se funciona mesmo, assim que eu passo o mouse aqui, primeiramente aqui nessa URL, ele está aqui em ordem. Então a gente pode copiar exatamente da forma que está aqui. Eu estou aqui com o Mautic, né, que é a documentação oficial. E você pode ver que são as mesmas tarefas que a gente precisa adicionar. Então se eu voltar aqui no arquivo, além de a gente inserir todo o conteúdo, ele já mostra aqui e facilita para a gente copiar a URL e estar verificando se está funcionando. Então eu vou clicar aqui nessa primeira. Você pode ver que lá embaixo, ó, na URL, ele me mostra mais alguns parâmetros. Então se eu clicar aqui, ele vai demorar um pouquinho para carregar e no caso aqui já executou. Seria a mesma saída que a gente ia receber se a gente rodasse isso aqui através do acesso via SSH.
E só para você entender e ficar bem claro essa parte, a gente aqui definiu a URL, então passei aqui uma interrogação com a chave que eu defini, para poder ter disponível aqui todas as URLs que eu tenho. E assim que eu passo mais um parâmetro aqui, esse e-comercial, com o parâmetro aqui task, que seria a tarefa em si, igual. Depois desse igual, a tarefa que eu quero executar, que no caso é Mautic, segmentos, update. Então basicamente essa é a tarefa para me executar a atualização da lista. Você perceba que na URL fica esse porcentagem aqui, no lugar do 2 pontos, porque a gente tem algo já codificado para uma URL, por isso que fica assim, é normal, mas você pode ver que eu tenho acesso e ele funciona normalmente. Se eu voltar aqui, eu posso tanto clicar aqui em cada tarefa, fica mais fácil, né, porque já me dá a URL completa, ou se não, eu venho aqui na própria URL, caso você conheça e saiba o que é uma carry string, que é os parâmetros que a gente coloca aqui na URL. Então depois da interrogação, que é primeiramente a nossa chave, eu vou colocar um e-comercial, vou definir aqui o parâmetro task, que vai ser igual, e esse igual aqui é o valor da minha tarefa. Então basicamente é isso. Para você não ficar digitando isso aqui manualmente, eu aconselho que você já venha aqui, lá embaixo você já pode ver que tem o link para cada tarefa, e assim que você clica, automaticamente já aparece aqui na URL. Então é essa URL que a gente vai precisar para adicionar as tarefas cron no próximo vídeo. E o que eu te mostrei basicamente nesse vídeo foi uma adaptação que eu encontrei na internet para a gente estar acessando essas tarefas e adicionando lá na Ambly através da URL. Basicamente é isso. E se você ainda tiver com dúvida se realmente isso aqui está funcionando, eu vou só copiar essa URL toda aqui para mim não digitar depois. O que eu vou fazer? Vou apagar aqui todo o caminho do nosso arquivo, né? E vou acessar o nosso Mautic aqui, a instalação do Mautic. Vou colocar meu login, vou definir aqui minha senha, né? No caso inserir, vou dar um Enter. É tanto tipo de login que eu acabo esquecendo aqui qual a senha que eu defini. Deixa eu dar um Enter novamente. Se tudo deu certo, ele vai abrir aqui o painel. Como o Mautic ele está zerado, não tem lista ainda, não tem nada, não tem lead, eu vou vir aqui, ó, em segmentos, que seria basicamente que a nossa lista. Eu vou criar uma nova e vou definir aqui como ensino web. Pode ser aqui blog ensino web, né? No caso vou colocar YouTube, só para exemplificar. Poderia adicionar aqui uma descrição, mas para ser mais breve eu vou clicar aqui em salvar e fechar. Ele já criou aqui um segmento, certo? Bom, perceba que meu Mautic estava zerado, não apareceu nada lá na URL, porque eu não tinha nada. Agora eu tenho um segmento, eu vou acessar novamente a URL, vou dar um Enter, lembrando que a URL é o nosso arquivo mais a chave, para ele listar aqui todos os parâmetros das tarefas que a gente precisa. Como eu adicionei aqui um segmento, eu vou clicar aqui no primeiro, que é a primeira tarefa que a gente tem para atualizar as listas, né? Que no caso é os segmentos. Dando um clique aqui, olha só que interessante. Tá vendo aqui o resultado? Praticamente a mesma coisa se a gente fizesse essa execução através do SSH. Então agora você pode ver que retornou um resultado. No caso aqui está 0, porque não tem nenhum lead nessa lista. Mas ele já executou e já verificou. E já identificou também que tem lá uma lista, que no caso é um segmento, que tem 0 lead, tanto para ser adicionado, tanto para ser removido. Agora fala a verdade, funciona ou não funciona? Está aí na prática para você ver todo o procedimento que eu fiz, e agora fica mais fácil para que no próximo vídeo eu adicione aqui as tarefas cron junto com você, já sendo possível acessar através da URL, uma vez que a Ambly infelizmente não tem como rodar lá o comando PHP para estar rodando essa tarefa. Então pela URL também vai funcionar, e é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você puder, deixa seu like, seu comentário para me ajudar a trazer mais conteúdo desse tipo. Dá um pouquinho de trabalho para fazer, mas o meu maior sucesso é que você consiga fazer e replicar tudo que eu estou te mostrando aqui, para você testar, para você utilizar a ferramenta definitiva. Então acho bem bacana a gente compartilhar conhecimento, e cada dia a gente vai aprendendo um pouco. Lembrando, se você tiver alguma dúvida em relação a essa aula, deixa aí o seu comentário abaixo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí no botão abaixo. Caso você não tenha ainda uma conta na Ambly e você quer fazer todo esse procedimento, o link também vai estar na descrição. E também vai estar na descrição o link do GitHub para você seguir esse mesmo tutorial e você ver aí como funciona, que basicamente a gente acabou de ver. E já deixando tudo pronto para o próximo vídeo a gente só adicionar as tarefas e finalizar todo esse processo que a gente fez da instalação do Mautic na Ambly. Meu muito obrigado mais uma vez para você que assistiu até o final. Eu vou ficando por aqui
Te encontro no próximo vídeo, um abraço e até lá.